No vídeo de hoje nós vamos ter a parte 2 do Arquidicionário, aquele quadro que a gente traz aqui as palavras que são muito usadas na área da construção civil, da arquitetura, nas obras, e você que é cliente fica todo confuso, não sabe do que o povo tá falando, então hoje eu vou te explicar mais algumas palavras. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria, sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou compartilhar muitas dicas de arquitetura, de decoração, o meu dia a dia na profissão, as minhas obras, então eu quero trazer bastante coisa prática para você aplicar aí na tua casa. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve aqui embaixo, toda semana vai ter vídeos como esse, com temas bem bacanas para você e eu acho que você vai gostar, hein? Se você gostar desse vídeo, clica aqui no joinha também. Tá, mas o que é esse Arquidicionário? Se você não viu o vídeo 1 ainda, eu vou deixar o cardzinho aqui, clica e vai assistir. Mas o Arquidicionário é basicamente um dicionário de arquitetura. É um quadro que a gente criou lá no meu Instagram para desmistificar aí algumas palavras muito utilizadas na construção civil, nas obras, nessa nossa área de arquitetura e que os clientes muitas vezes não entendem, né? Ficam ali meio confusos. E a ideia é que a gente trazer essas palavras e explicar de uma forma mais simples, mais acessível, para que todo mundo consiga entender. Então a gente já teve a parte 1, essa aqui é a parte 2, e se vocês me enviarem sugestões de palavras aqui nos comentários, a gente vai ter uma parte 3 com as palavras escolhidas por vocês. Fechou? A primeira palavra que eu quero trazer para vocês é mezanino. Mas o que é esse tal desse mezanino? É basicamente isso aqui da foto. Ele é um andar intermediário entre o primeiro pavimento e o segundo. Então ele não é nem o térreo, nem o segundo pavimento, mas ele também existe, né? Ele tá ali e ele é uma área útil aproveitável. Então é como se fosse 1,5, assim, mais ou menos, para vocês entenderem. Isso tecnicamente. Mas no dia a dia da profissão, a gente acaba também chamando de mezanino o segundo andar quando ele não é completo. Por exemplo, vou colocar aqui uma imagem também. Sabe quando você tem ali uma casa de 2 andares, mas no segundo andar você tem um espaço vazio ali sobrando e lá no térreo aquilo é um pé direito duplo? A gente acaba chamando esse segundo andar de mezanino, porque ele não é um pavimento completo, mas ainda assim ele é um segundo pavimento, então é mais um termo geral que a gente usa, né, no dia a dia, mas o técnico, o correto é um pavimento intermediário entre o primeiro e o segundo. A segunda palavra de hoje é pergolado. Você certamente já viu pergolado por aí, deve conhecer. E o pergolado é basicamente um elemento decorativo para áreas externas. Ele é aquela cobertura de madeira que a gente vê nos locais, todo ripadinho, e aí o pessoal coloca algumas plantas em cima, ou às vezes uma cobertura de vidro. Vou deixar algumas imagens passando aqui para vocês verem. Mas o pergolado é basicamente isso. E eu não chamo ele diretamente de cobertura, porque às vezes ele não é coberto. Como eu falei, às vezes o pessoal faz ali com ripinhas, mas deixa aberto, então coloca ali algumas plantas, né, preenche com o verde, mas não chega a ser uma área coberta. Então é mais um elemento decorativo ali daquele espaço, mas que também pode servir como cobertura. Eu mesma já utilizei em projetos onde você faz o pergolado de madeira, mas você pode colocar uma cobertura de vidro em cima e aí fazer um abrigo para o carro ou uma outra área de lazer, então dá para utilizar sim como área coberta também. A nossa terceira palavra é mansarda. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas você com certeza já viu ela por aí. Sabe aquelas janelinhas que tem no telhado das casas, naqueles filmes norte-americanos que a gente costuma assistir? Vou deixar uma imagem aqui. Então, essas janelinhas são chamadas mansardas, é o nome delas. Então, elas ficam ali encaixadinhas no telhado, mas dentro da edificação você tem ali algum ambiente, um dormitório, uma sala, vou colocar umas imagens também. E aí, geralmente, o teto desse ambiente que tá ali dentro vai ser inclinado conforme o telhado, né? Não vai ter um forro reto como a gente costuma ver. Então, essa é uma solução bem adotada para você ter um máximo aproveitamento. Então, a construção acaba sendo mais aproveitada até o limite máximo da altura dela e você ainda consegue ter ali aquela iluminação, aquela ventilação e esteticamente muitos clientes gostam muito desse estilo. É um estilo mais clássico e para quem gosta fica lindo mesmo. A quarta palavra de hoje é claraboia. A claraboia é um tanto quanto parecida com a mansarda, porque também é um tipo de janela no teto. Mas a mansarda, ela fica mais ali no telhado e é uma janela mais convencional. A janela fica na posição vertical, mesmo que esteja embutida no telhado. Já a claraboia, ela fica na horizontal. A gente chama de abertura zenital, quando ela é assim na horizontal e ela fica no topo da edificação. Então, são bem parecidas, vou até colocar algumas imagens aqui, mas é basicamente uma abertura no teto na horizontal. Pilotis é a nossa quinta palavra. Eu sou suspeita porque eu adoro os pilotis, mas o que eles são? Pilotis são basicamente pilares em uma edificação, mas um tipo de pilar específico. Tipo de pilar que sustenta uma edificação suspensa.
Se você já foi até Brasília, você certamente já viu aqueles prédios que ficam suspensos e embaixo, sustentando eles, tem um monte de pilares, que são os pilotis. O objetivo dos pilotis é justamente isso, suspender o prédio, né, deixar ele mais alto para que o térreo possa ficar livre. E aí ele se torna um espaço de circulação, como se fosse a calçada mesmo, um espaço público. Tem locais onde fazem feirinhas, onde colocam lojinhas, bancas, fazem apresentações. Então a ideia do piloti é justamente subir o prédio para que você consiga deixar mais espaço para a população usar. Esse tipo de solução é bem interessante, porque assim como você consegue fazer um prédio super alto, com vários andares e aproveitar o máximo possível aquele terreno, você ainda consegue deixar o térreo livre para as pessoas poderem circular, para as pessoas poderem aproveitar. Então a gente consegue eliminar um pouquinho esse problema que a gente tem de encher demais os espaços de edifícios altos e acaba não sobrando parques, áreas de lazer. Então a gente consegue ali trazer um pouquinho dos dois mundos nesse tipo de edificação. A sexta palavra é o shaft. Outra palavra que é estranha, mas que você com certeza já viu. Sabe quando você tem no banheiro ou na lavanderia um volume ali no cantinho do banheiro, assim, parece um dentinho, uma coisa que parece um pilar ali meio saliente? Vou colocar uma imagem aqui. O que é isso? Esse é o shaft. Ele é um eixo vertical onde vão passar as tubulações ali da tua edificação. Então, os canos de água, de esgoto, ar-condicionado, enfim, diversos tipos de tubulações. E por que isso acontece? Acontece principalmente nos prédios porque você não tem espaço nas paredes para embutir todos esses canos. Então, você deixa eles fora da parede e para eles não ficarem aparecendo, né, como nessa imagem aqui, a gente faz um fechamento de alvenaria, né, de tijolo, reboca, tudo bonitinho, para você não ver que estão aqueles canos passando ali dentro. Mas você acaba ficando aí com esse dentinho no teu banheiro, geralmente fica no box, né, ali perto do chuveiro, você vê que tem uma saliênciazinha. Esse é o shaft, ele tem essa funcionalidade. E para encerrar com chave de ouro esse nosso Arquidicionário parte 2, nós vamos à nossa sétima palavra, que é esquadria. O que é esquadria? Basicamente é uma coisa super simples que você conhece muito bem. Esquadrias são os fechamentos da sua edificação. São as portas, as janelas, os portões, tudo aquilo que fecha as aberturas da tua edificação, que fecha lá as janelas, então aquele elemento de ferro com vidro e tudo mais, que fecha aquele vão para área externa, é uma esquadria. Mas por que a gente não fala janela, porta, portão? Por que esquadria? Porque esquadria é basicamente o grupo, é para facilitar. Então você vai orçar as esquadrias da tua casa, porque no orçamento você quer as portas, as janelas, os portões da mesma loja, por exemplo. Então é basicamente o nome desse grupo de elementos aí da tua obra. Então essa tava fácil, mas se você ainda não conhecia, não sabia por que as pessoas falam esquadria ao invés de falar porta, ao invés de falar janela, é basicamente o grupo desses elementos aí, todos na mesma palavra. E aí, me conta, você gostou de aprender essas palavras novas? Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e se você tiver sugestões para próximos vídeos de Arquidicionário, me manda aqui nos comentários as palavras que eu vou ficar feliz em ler todos os comentários e seguir aí as sugestões de vocês. Fechou? Até a próxima, fui! Isso é uma esquadria. Ok? Exemplo dado.